gente começa essa conversa. Então, em primeiro lugar, eu queria dar boas-vindas oficialmente a todos, agradecer a presença, por terem aceitado o convite para falar desse tema, né, que é tão relevante, e falar um pouquinho sobre o que nos motiva, né, a estarmos aqui com esse espaço, né, de diálogo. Então, assim, a Humanare, para quem não conhece, é uma consultoria focada na as questões humanas das organizações, ou seja, né, as relações humanas, quanto que as pessoas se relacionam de uma maneira positiva consigo mesmo e com os outros, e, portanto, constroem ali ambientes mais seguros, mais prósperos, né, mais saudáveis. E isso é uma preocupação, nasce dessa necessidade de coerência, né, de fazer aquilo que se fala, de estar com a mente, com o coração e com as ações alinhadas. A Humanare é uma empresa que é certificada B, somos uma empresa comprometida com o impacto socioambiental, e essa é uma ação que atende ao impacto social, né, de compartilhar aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente encontra, aquilo que a gente constrói, e a gente não constrói sozinho, a gente constrói em parceria com as empresas do Brasil e do mundo, e é por isso que a gente está aqui com pessoas que pensam e sentem, né, e fazem, e impactam não só as nossas vidas, mas a gente entende que elevam também aí o patamar das empresas que estão construindo aí uma nova relação, né, com a sociedade. Acho que o modelo empresarial vem mudando, uma nova economia já está em curso, o capitalismo clama por ser mais consciente, a gente fala de todos os stakeholders, de envolver a todos os stakeholders, e aqui a gente tem representantes de vários, né? Não servimos só aos acionistas, não só aos colaboradores, mas servimos também, né, à sociedade, aos parceiros, e é por isso que a gente está aqui. Então, assim, uma prática da Humanare, eu queria convidar a todos que estão aqui presentes, para que antes da gente começar, a gente faça uma pausa, assim, de menos de um minuto, alguns instantes, onde a gente possa se concentrar na gente mesmo, na nossa respiração, na nossa intenção. E aqui no reloginho interno, eu vou convidá-los a focar por alguns instantes no ar que entra e que sai pelas narinas. Vamos lá? Convido a fazer uma respiração bem longa e profunda. Quando você sentir a vontade, abre os olhos. Então, aqui, mentes, né, corações abertos. Su, você quer apresentar os nossos convidados para o almoço de hoje? Então, nosso almoço hoje vai ser muito interessante, assim, com pessoas incríveis. A gente está com o Fábio Rosé. Ele é diretor-geral de Pessoas e Cultura da DASA. Ele tem uma formação em pedagogia, extensão em marketing, RH, mestrado executivo. Ele é palestrante de temas como diversidade e inclusão, coach executivo. Trabalhou na Novartis muitos anos como gerente de desenvolvimento e talento aqui no Brasil, e em outros países também, Chile, Venezuela, Suíça, como diretor global de RH, também na L'Oréal por 6 anos, tornou-se vice-presidente sênior de RH na L'Oréal Lux, enfim, tem um currículo assim invejável. A gente também traz aqui com a participação nessa nossa discussão sobre
sobre o masculino, né? O Hugo Elídio, que é psicólogo, é mestre em psicologia social, tem uma formação em reaprendizagem emocional, em arte-terapia, gestalt terapia, constelação familiar, tem um destaque como sócio fundador e diretor professor do Instituto de Psicologia Gestalt. Ele tem também formação no Brasil em mestre em psicologia social pela UERJ, enfim, tem um currículo super bacana e extenso também, que vai contribuir muito conosco. E tem o Daniel Gerbatin, ele é CEO da Nexp, é engenheiro mecânico e de produção, formado pela PUC, alumno da Copiad FGV, Master em Nova Economia, super bacana, porque ele é cofundador e do Desenrole da Credmurar, atua também como investidor e mentor em diversas startups. Pessoas aqui muito antenadas com o tema, assim, Daniel é entusiasta, apaixonado em transformação cultural e modelos de negócios, então tenho certeza que todos vão poder contribuir muitíssimo com a nossa temática de hoje. E é interessante, a Adri falou que nós somos certificados B, e a certificação B, ela traz muito no seu social, né, a participação do indivíduo como um todo. Então, a vulnerabilidade de gênero é algo muito presente na certificação, sempre puxando pelas organizações quais são os espaços e os acessos para os segmentos que são vulneráveis, né? Mulheres, pessoas em questões de vulnerabilidade social, mas ela também traz um destaque para o quanto as organizações olham para a questão da paternidade, e tem uma pergunta que ela coloca, qual o tempo em relação à paternidade, que a licença paternidade, né? ou para o cuidador secundário, que a gente possa chamar melhor assim, né? Qual o tempo que as organizações abrem para os seus colaboradores. Bom, aqui no Brasil a gente tem uma lei, né, que minimamente a gente é obrigado a seguir a lei, mas muitas organizações elas abrem para tempos maiores, até tem empresas que abrem para 6 meses de licença paternidade. Isso é muito interessante, né? Porque a gente já começa a colocar a figura do homem num outro lugar, a figura do homem do cuidador, e como é que a gente enxerga isso? E a gente, não só o homem se posiciona, mas a organização e todos aqueles que estão presentes, e todo o contexto, né? Como é que a gente percebe o lugar do masculino, né? Nesse lugar do cuidador? Quais são as dores e as delícias do masculino nas famílias, nas organizações? E é essa a primeira indagação que eu trago aqui para vocês. Mas antes disso, eu vou pedir para que a Danda compartilhe aqui conosco um vídeo que muito nos impactou, que também vai trazer assim como uma possibilidade de ampliar a nossa discussão, porque não só de colocar o masculino em outro lugar, mas de uma emergência dessa necessidade de que faz agora, nesse momento que a gente está vivendo, dessa vulnerabilidade do masculino. Danda, você pode compartilhar esse vídeo? Tá pegando aqui até do Fábio. I want to dedicate this fight to little baby Lee, little warrior, like more of a fighter than any of us will ever be. But also, I woke up on Friday morning at 4 a.m. to a message that one of my friends back home had killed himself. This was 5 hours before me weigh-in. So Ricky, lad, that's for you. But there's a stigma in this world that men can't talk. Listen, if you're a man and you've got weight on your shoulders and you think the only way you can solve it is by killing yourself, please speak to someone. Speak to anyone. People would rather, I know I'd rather me mate cry on my shoulder than go to his funeral next week. So please, let's get rid of this stigma and men start talking.
Wonderful words, Paddy. And rest in peace to you. É muito interessante, né, esse paradoxo, porque ele é um lutador, né, a fortaleza, né, do homem, e ao mesmo tempo ele faz esse clamor pela fragilidade e pela vulnerabilidade, principalmente. Aí eu queria que vocês trouxessem aqui uma palavra assim, como é que vocês percebem isso, né? Se apresentem, né? Dores e delícias. Se apresentem e tragam um pouquinho como é que esse vídeo transborda em vocês. Até a gente conversou um pouco antes, quando a gente estava discutindo como seria esse webinar, e o Fábio trouxe essa postagem dele, a gente tinha acompanhado uns 15 dias mais ou menos, né, Fábio? Que viralizou, e a gente achou muito pertinente trazer. E aí cada homem aqui dessa mesa que exerce, né, papéis tão diferentes e tão iguais, eu queria que vocês trouxessem um pouquinho de vocês para além dos títulos das posições corporativas e da carreira, como reverbera em vocês. Começar. Gente, boa tarde. Esse vídeo, acho que tem 15 dias mesmo. Foi quando o Pat ganhou, ele ganhou o UFC. Então, tinha acabado de terminar uma luta como vencedor. E deu essa declaração. E, além da declaração, tem um fato para mim que chamou a atenção dele pegando na mão do juiz, ele segurando o microfone para perto dele de uma forma muito carinhosa até. Quando ele estava falando sobre uma memória delicada, sensível, de um amigo que se matou por não falar, né, por sustentar a virilidade, por sustentar, acho que como vítima de uma masculinidade que mata. Então, é importante a gente trazer esse ponto, que é a masculinidade tóxica, a toxicidade dessa forma como nós desenvolvemos a sociedade, não só humana, mas animal muitas vezes, ela afeta, mata, inclusive os próprios dominantes, né? Não é só uma força que mata o oprimido, ela mata o opressor também. Então, a gente pode pegar exemplos em animais, em leões, que apesar de ser uma sociedade matriarcal, o macho alfa mata o seu filho mais forte porque ele ameaça a sua masculinidade dentro da família, né? Os leões se organizam em família. E existem muitas outras nos primatas, enfim, mas dentro da nossa sociedade existe a violência do opressor contra o oprimido, no caso a mulher, no caso outras minorias, né? Outras populações minorizadas, mas mata o homem também. Então, 95% dos assassinatos cometidos no mundo são cometidos por homens, matando outros 90% dos crimes, matando outros homens. E o suicídio, ele vem igual entre homem e mulher, até uma determinada faixa etária ali da adolescência, que isso vem sendo cada vez mais prematuro, mas onde a masculinidade começa a ser manifesta ou pedida, né, esperada pela sociedade, onde o suicídio masculino, de meninos, né, de homens, dispara. Então tem uma taxa muito maior de suicídio de homens nesse momento. E aí ele se mantém com uma distância e depois lá no fim da vida ele dispara novamente, quando a masculinidade se vê afetada pela terceira idade, então chega a impotência, enfim, chega a falta de provisão, e aí o homem volta a se matar, volta a duplicar a taxa de mortalidade por suicídio, né, por mortes provocadas, em comparação com a mulher. Então, tem um tema importante de quanto isso afeta a sociedade como um todo, mas esse vídeo me chamou a atenção naquele momento, principalmente por isso, né, por trazer à tona, num momento de explícita virilidade, num MMA, no final de um campeonato, o cara, após a vitória, declarar que os homens precisam falar, que os homens precisam pedir ajuda, que a gente tem que acabar com o estigma de que homem não chora, de que homem é viril, de que homem é forte, de que homem perpetua o patrimonialismo, né? Não só o patriarcado, mas o patrimonialismo, a propriedade, patrimônio sobre a fortaleza social.
Obrigada, Fábio. Hugo, você pode ir na continuidade? Sim, eu estou só um pouquinho assim, confuso assim, em relação à questão da pergunta mesmo. Né? Assim, eu entendi de uma forma, assim, como se fosse... eu entendi a pergunta em relação a como é que... Até como um pedido de uma apresentação para além da questão do currículo. Né? Então, eu senti a pergunta como querendo sondar um pouco como é que foi o vídeo pessoalmente. Eu queria confirmar se a ideia é por aí ou se é alguma coisa que eu posso me estender um pouco mais. Eu fiquei um pouco na dúvida. Né? Eu falei Basicamente, poderia repetir a pergunta? Claro. Eu falei o seu currículo, né, assim, a parte técnica, mas quem é o Hugo, né? Se você quiser Sim. trazer assim nessa inteireza, né, que tenho certeza que você vai poder compartilhar conosco aqui de uma forma integral. E a gente traz essa provocação no início, né, com esse vídeo, né, para a nossa abertura aqui da nossa conversa, esse vídeo que foi tão impactante, que circulou nas mídias, e que Fábio compartilhou conosco, que já com essa provocação. Então, fala um pouco de você e como é que esse vídeo e essa temática assim está te provocando agora no início. Ok, então foi conforme eu entendi. Eu achei, na verdade, brilhante, né? Assim, sei que foi até uma sugestão original do Fábio, porque eu acho que o vídeo ele traz assim um convite para uma presença com uma qualidade que, lamentavelmente, a gente tem perdido muito ao longo dessas décadas, né? Que é a presença existencial. Né? Assim, a gente fica tão envolvido com a presença formal, profissional, midiática, social, política, né? E, às vezes, a gente esquece de mostrar ou ter a possibilidade de falar de quem a gente é, e não do que a gente quer mostrar. Eu acho que esse vídeo ele é um convite para isso, né? Quem eu sou. Assim, eu não tinha visto o vídeo, né? O Fábio tinha já até informado sobre ele antes, mas eu não tinha visto. É um vídeo muito impactante. Eu sou psicólogo e o meu trabalho é com a psicoterapia. Eu sou pesquisador, eu sou também escritor, eu tenho livros publicados, né, dentro da linha da Gestalt terapia, que é a abordagem que eu utilizo. Então, eu estou bem na linha de frente dessa chamada. Né? Assim, então, quando a pessoa vem dizendo assim, poxa, você que está sofrendo, procura alguém para conversar, né? Eu sou um profissional dessa linha de frente que é buscado, né? Eu sou terapeuta e eu estou vivendo muito isso, né? Nesses últimos anos, com uma impressionante aumento da minha clínica com o movimento de homens. Eu acho que nunca houve tanto sofrimento, nunca houve tanta desorientação, nunca houve tanta quebra de paradigma, né? Ao mesmo tempo, eu acho que também nunca houve tanta necessidade de que isso tudo acontecesse mesmo. A gente está precisando de uma desorientação, porque estava todo mundo orientado para um lugar de sofrimento. Então, a desorientação, na verdade, é uma ótima notícia, né? Então, cheio as certezas do que como o homem deveria agir, e agora eles estão cheios de dúvidas. Então, a dúvida é uma ótima notícia, porque a dúvida traz exatamente, retira o homem daquelas certezas tóxicas que tinha. Né? Então, para mim, assim, eu sou... falando também como é que me atingiu pessoalmente. Né? Eu sou terapeuta, eu sou professor, sou escritor, pesquisador, né? E também, assim, eu tenho uma coisa muito forte da minha alma ligada à arte, e eu acho que isso me torna, assim, traz para mim assim, uma coisa de uma saúde pessoal muito grande. Então, eu acho que, talvez também me apresentando, né? Assim, eu sou um terapeuta, psicólogo, né? Isso tudo que eu já falei, mas também um homem que tem assim, uma sensibilidade, uma coisa assim, muito importante de reconhecimento da importância da arte na vida. Né? Então, eu acho que o vídeo me atinge dessas duas maneiras, né? Assim, como, de alguma maneira, né, o UFC, apesar de várias críticas, mas assim, não deixa de ser uma arte marcial, né? Sei que eu sou praticante de arte marcial, também tem isso, assim, eu pratico Kung Fu, né? Então eu sei que quando eu falo isso, mas o UFC, assim, mas existe uma técnica, uma arte muito grande ali, né? Então, isso me toca dessa maneira.
né? Como é que a ideia de uma virilidade ela não precisa, na verdade, nunca precisou anular a arte, né? Anular a sensibilidade. E esse vídeo, para mim, ele traz as duas coisas. Então, eu me sinto assim, muito tocado e motivado a me apresentar mais como pessoa do que como um profissional, né? Essa coisa toda. Então, eu acho que foi uma excelente abordagem de vocês. Legal, Hugo. A arte ela traz a sensibilidade, né, muito necessária para essa leitura, né, dessa vulnerabilidade. E nosso último panelista, Daniel, está sem som. Pronto. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Antes de mais nada, muito bom estar aqui com vocês nesse painel. Bem, eu sou pai de 3 meninos e quando a Adri chamou para fazer parte desse painel, não podia ser melhor, né? Falando sobre o homem, né? Dentro do ambiente familiar, de trabalho, da sociedade, né? Com 3 meninos em casa de 11, 9 e 8 anos, é sempre uma preocupação muito grande como é que a sociedade do futuro vai absorver, né, com as crianças. E eu acabo fazendo, né, muita viagem, então eu acabo me distanciando das crianças durante a semana, e aí no final de semana a busca por reconectar com eles, né, todo final de semana fazer essa reconexão. E quando vi o vídeo que o Fábio sugeriu, também vi aqui pela primeira vez, acabou me remetendo uma lembrança até do meu pai, que assim, como isso mudou, né, dentro das décadas, onde eu tive um pai muito carinhoso, mas onde o respeito era mais importante do que o amor. Então, quando a gente vê né, a educação que a sociedade dá para o homem, acaba resultando em ter essa carga muito grande, e que eu vejo que a gente tem mudado, tem transformado, né, ou pela sociedade ou pela própria empresa, né, pelo mundo corporativo, onde algumas situações não são mais possíveis ou não são mais desejáveis, e a gente precisa fazer com que a história mude. Talvez mais lenta do que a gente gostaria, mas, enfim, a gente precisa ser uma mola propulsora para que isso aconteça, e um painel como esse eu acho que tem uma importância muito grande para a gente debater o tema e poder conscientizar. Eu acho que o primeiro estágio de qualquer mudança é a consciência, e acho que vai ser bacana. Verdade, Daniel. E é bem o que a gente trabalha aqui na Humanário, né? De sempre começar pelo indivíduo, né? Na consciência. E esse novo papel, né? Um novo papel do homem, como é que a gente traz isso? Como é que essa equidade a gente consegue trabalhar, né? A gente tem um contexto em que será que o homem consegue se sentir incluído, né? Se sentir pertencente a esse universo de valorização do diverso, nessa transição de um futuro com maior equidade? Eu queria saber um pouco de vocês, né? Como é que para vocês atuarem, né? Em diversos papéis, inclusive no de pai, de profissional, de parceiro, enfim, como é que transita nessa fluidez? Como é que para vocês incluir o homem nessas discussões como um todo, né? Como é que traz essa inteireza, né, do homem? Hugo, vou começar com você agora. Tá, eu acho que tem uma coisa em relação eu acho que uma coisa que pode ser interessante é a mudança do que é que a gente entendia como tempo, né? Eu acho que dentro da minha prática, assim, eu sigo uma linha filosófica que fala que o ser é tempo, né? Assim, o homem inventa o tempo, né? O tempo é uma criação da conscientização do ser humano.
E quando a gente fala, né, sobre essa questão, como é que vão as coisas, como é que estão mudando, como é que essas transições, né, eu acho que a gente precisa muito ter uma ideia mais acurada assim, do que é que a gente está considerando tempo, né? Então, nós estamos vindo aí de um século e meio atrás que os tempos eles eram regidos pelas fases da agricultura, né? Então, coisas que eram de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, as estações do ano. Depois a gente estava indo com a invenção do relógio é antiga, né? Mas a popularização da invenção do relógio, que a gente começa a ver as coisas mais por hora, né? Depois nós passamos a ter o critério do quarter, né? Assim, dos 15 minutos, né? Assim, as coisas eram medidas de 15 em 15 minutos. Assim, depois, com a coisa da industrialização, as coisas passaram a ser em minutos, e hoje a gente simplesmente não sabe nem mais qual é o tempo, porque o tempo passou a ser quântico, né? Aquela coisa imediata, né? Assim, você tem 1 segundo para fazer alguma coisa, ou menos. Né? Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele tinha uma expressão fantástica quando eu atendia, né, online. Ele tinha uma reunião, e aí ele falava para quando eu chegava no horário que ele entrava no vídeo para poder conversar comigo, ele falava que ele tinha me alt-tabeado. Né? Ele apertava o alt-tab e ele saía da tela da reunião e trocava para a tela da terapia. Então, ele estava em, sei lá, milésimos de segundo, dentro de uma reunião, dentro de um clima, dentro de uma estrutura profissional. Ele me alt-tabeou. Milésimos de segundo depois, ele estava comigo, um terapeuta, para poder lidar com uma proposta de questões pessoais, né? Isso sem sair da cadeira onde ele estava, né? Então, acho que para a gente poder pensar como é que está essa situação da transição, acho que uma coisa que ajuda muito é a gente estar dando uma olhada como é que a gente está lidando com o tempo, né? Por que todo mundo, mais ou menos, tem a mesma queixa de que o tempo está indo muito rápido? Nossa, nós já estamos quase em setembro, né? Então, o que está acontecendo? Eu acho que essa rapidez, ela expressa essa também rapidez das atuações, né? A pandemia, por exemplo, ela precipitou uma série de coisas que já eram um movimento natural, mas acho que foi muito precipitado desse universo que passa a não ter mais muitos limites de diferenciação. O local de trabalho é o local onde eu moro, as minhas relações afetivas acabam também se misturando com as relações profissionais, né? Por um acaso, eu sou casado com a minha sócia, ela é a minha esposa, né? Ela é cofundadora do Instituto de Psicologia Gestalt de Figura, a gente dirige o Instituto junto, que é um instituto pedagógico e clínico. A gente trabalha com clínica e também trabalha com curso de formação lá. Minha esposa, né? Então, em casa, né, assim, como é que é uma casa que eu estou em casa, por exemplo, assim, a nossa biblioteca central é aqui, né? A maior parte dos livros com os quais a gente pesquisa e trabalha está aqui em casa. Então, eu trabalho aqui em casa, ela, nesse momento, ela está lá no Instituto, né, que é num outro endereço. Né? Então, como é que a gente está lidando com isso? Eu acho que com grande e profunda dúvida. Né? Até fazer um link que eu tinha falado antes. Nunca foi tão saudável ter dúvida, nunca foi tão saudável dizer assim, não sei. Nunca foi tão saudável dizer, a gente precisa descobrir juntos, eu não tenho uma resposta, porque realmente ninguém vai ter. Né? O que o mundo está passando e como o mundo está passando, o que está acontecendo no mundo, nunca aconteceu. Nunca. Mas a pandemia já aconteceu. Não foi a mesma coisa. Né? Porque mesmo que a gente tenha a pandemia, tivéssemos já pandemias anteriormente, o mundo não tinha esse sistema de comunicação que está acontecendo agora. Então, uma coisa é você ler num jornal periódico uma vez por semana que morreu tanta gente. Outra coisa é você está vendo na internet, está vendo as pessoas morrendo na hora. Né? Então, existe uma grande necessária, eu vou repetir o que eu falei agora alguns minutos atrás, né? Uma grande e necessária dúvida. A gente precisa realmente assumir o lugar da dúvida, porque as respostas que nós tínhamos, as certezas que nós tínhamos, não servem mais. Então, como é que a gente pode lidar com isso? Né? Assumindo esse lugar de que a gente está se descobrindo, redescobrindo,
que caminhos sociais, que caminhos econômicos, que caminhos políticos, que caminhos ecológicos, né? Tudo isso a gente não tem resposta. Então, é assumir, né? Assim, como é que eu respondendo é isso, é assumir as dúvidas de que a gente precisa aprender, e nunca foi tão importante aprender junto. Então, que o Daniel falou, né? Um espaço como esse nunca foi tão importante. A gente precisa botar as pessoas que pensam, que criticam, que questionam, a gente precisa botar esse povo junto, né? Para que as dúvidas possam estar cada vez mais claras. É muito legal isso que você fala, Hugo, porque assim, o lugar da dúvida, e nesse exemplo que você colocou do seu cliente que sai de uma reunião, entra em outra, porque a gente tem uma percepção, pode ser que na mente essa inteligência já tenha conseguido fazer esse shift, né, essa mudança, mas e as nossas outras inteligências, né, inteligência emocional, o corpo, será que já internalizou isso? Então, quando você dá esse local da dúvida, né, será que a dúvida ela já percorreu todas as nossas inteligências? E aí, como é que a gente faz para navegar nisso? Então, eu chamo o Fábio. Fábio, traz aqui sua contribuição. Então, eu vou tentar carregar um pouco para o ambiente organizacional. Na manifestação do que a gente vive, o Hugo trouxe isso bem, de reflexões sobre as nossas considerações fundamentais, tempo sendo uma, mas que reflete aquilo que a gente tem de estrutura social na mão de obra. Não é nem a questão dentro de organizações, assim, é o gênero reflexo refletido na mão de obra. É a mulher na cozinha, é o homem fora de casa, é a permissão para o erro. Se a gente pegar o erro também, o fenômeno como algo social, fundamental, o homem não podendo errar, e essa certeza, essa resposta e não pergunta, sendo o carro de desenvolvimento social, o que quer que seja. Então, eu acho que as afirmações que a gente traz socialmente, que foram narradas para perpetuar o homem num lugar de dominância e a mulher num lugar de serviência, estão manifestas na maneira como nós desenhamos as organizações ao longo dos anos. Então, não precisa fundamentar isso, não precisa trazer conceito, é só olhar para o lado. Melhor, só olhar para cima e olhar para baixo. E aí você vai ver o homem em cima e mulher embaixo. Isso vem evoluindo, acho que progressivamente nos últimos anos, mérito das mulheres, vou colocar isso bem forte, que tiveram que passar por um processo de encontro, de local, né, de espaço, que não foi necessariamente dado pelo homem nunca. E as primeiras mulheres que chegaram nas posições mais altas das organizações traziam consigo muita dor, muita a síndrome do impostor foi um trabalho quando se estavam definindo as competências. McClellan estava escrevendo as competências, 67 competências de McClellan lá no final de 70, comecinho de 80. Foi feito um trabalho por duas psicólogas, Clancy, eu sempre esqueço o nome da outra, para identificar o que as mulheres que tinham chegado nas posições de CEO, mulheres brancas, que tinham chegado em posições de CEO, tinham em comum, quais eram essas competências, quais eram esses comportamentos que elas tinham. E, cara, foi daí que não veio orientação ao resultado, não veio foco no cliente, veio a síndrome do impostor, veio a sensação de que eu sou uma fraude, a sensação de que vão descobrir que eu não estou preparada para a posição que eu exerço, porque olhava para o lado e não tinha referência. Então, não tinham outras mulheres em posições similares. Não tinha uma mulher em casa, e estou generalizando, mas para ser generalizado nessa situação, a mulher em casa, a mãe, ela estava ocupando um espaço subalterno ao do pai, mesmo que fosse a provedora. Então, essa mulher que é a CEO e que mandava todo mundo e repetia o modelo masculino para ter chegado onde chegou, não necessariamente era a força dominante em casa, mesmo que fosse a provedora. Então, hoje a gente tem um caminho de entendimento de competências e expressões humanas dentro das organizações que tem a ver com o feminino retraído, tem a ver com aquilo que não foi permitido nem ao homem manifestar no seu exercício de liderança. Então, essa evolução que vem acontecendo, ela
causa hoje mais dor aos homens e causa estranheza às mulheres. Da mesma forma como a gente entende as relações dentro de casa, né? E a gente falou qual é o papel do homem hoje, talvez qual é o papel do masculino hoje, que é manifesto por homens e mulheres, mas que tem um papel, na minha concepção, fundamental de equilibrar essa nova relação. O equilíbrio, o esforço para o equilíbrio acontecer agora, ele tem que partir da manifestação masculina do homem, de reconhecer os seus privilégios, de reconhecer o seu papel na formação de um ambiente em que manifestos feministas em competências organizacionais, familiares, o que quer que seja, sejam cultivadas por homens e mulheres. Então, volto àquele vídeo, o que o moleque fez ali foi um manifesto de amor. De amor. Então, mais do que uma necessidade de intelecto estruturada, é uma necessidade de amor estruturada dentro das organizações. E isso, quem sempre trouxe, majoritariamente, foi a figura feminina, né? Não estou falando da mulher, mas a figura feminina dos núcleos. A quantidade de mulheres em posições de liderança sênior é uma forma da gente ver essa evolução, mas ela pode mascarar muita coisa. Quantidade não necessariamente significa espaço, né? Para manifestar essa humanização. Mas ela é um caminho e ela é necessária. Mas quando a gente começa a descer outros níveis e ver a quantidade de promoções que as mulheres recebem da mão de líderes homens versus da mão de líderes mulheres. A quantidade de promoções que homens recebem da mão de líderes homens versus de líderes mulheres. A quantidade de demissões, pedidos de demissão de mulheres quando a liderança é masculina ou feminina. É aí onde a gente começa a entender e navegar sobre áreas onde nós devemos atuar para desestruturar o patriarcado que está institucionalizado na organização como um espaço para a manifestação do papel profissional. Então, a gente precisa penetrar aí e o homem tem que fazer esse exercício junto com a mulher, porque é ele quem está hoje, majoritariamente, com a capacidade de provocar essa mudança. E voltando à questão do tempo, e o tempo que se divide em casa, se divide em papéis, né, dentro do integral, né? O homem em casa manifestando o seu papel profissional na frente das crianças, onde quando antes ele chegava em casa só de noite, então vou sempre generalizar aqui, né? Só de noite, papai, Superman, faz o trabalho, né? O papai é o que está em casa. Primeiro que a criança vê que não é tão Superman assim, que a coisa não é tão legal, fica o dia inteiro olhando na tela, falando com outros. Isso ele faz no aplicativo dele, ou dela, no meu caso são 2 meninos. Mas também tem o momento onde o pai se sente questionado, confrontado, com a paternidade ausente, que é justificada pelo trabalho, que ele não vê quando ele não está aqui, e aqui ele vê. Então ele vê a mulher exercendo, por exemplo, né, quando a mulher está em casa cuidando dos filhos, ele vê ela cuidando. O filho procura e ele tem que dizer não posso. Então, a interação que tinha com o filho e com a filha, que antes era abraçar quando chegava do trabalho, agora é não posso, fica quieto, estou em reunião, cala a boca. Então, afeta também a própria questão da paternidade dele. Essa evolução e recondicionamento do tempo que se tem, que o Hugo trouxe, na manifestação do trabalho, aqui, dentro de casa, provoca uma mudança significativa. Eu vi um artigo que é o CEO que lava louça. Né? Isso assim, o CEO que lava louça é aquele que a gente procura. É uma figura tosca, porque representa a feminilidade no lavar louça. Então, ela é tosca, mas ela é necessária para quebrar alguns paradigmas que a gente tem, que a gente reproduz para as crianças, para os filhos, para os adolescentes, dentro de nossa casa, a perpetuação de uma situação de privilégio do homem versus a mulher. O pai, quando ele chegava, nossas gerações, né? O pai chegava, cara, não tinha WhatsApp, amor, tô saindo do trabalho. Então a gente reconhecia que o pai chegou
com o barulho da chave na porta. Ele sabia que era o pai. Sabia se o pai estava bravo, inclusive. Aí, papai chegou. Finge que está fazendo lição de casa. Finge que está dormindo. Então, tinha uma participação, inclusive, no fugir daquele patriarcado tóxico. Mas finge que está aqui. Aí o pai chegava e ele tinha um lugar na mesa, marcado. O pai fumava na mesa. Né? A mãe preparava o bife para o pai. Né? O bife do jeito que o pai gosta. Hoje, a gente vê isso. Agora não sai mais, mas quando a gente estava... Agora voltou a sair. Mas sai pai e mãe para trabalhar. E volta, sendo referência do que é o mundo de fora. Então, são pai e mãe voltando para o lar. Ou dois pais. Ou duas mães. Ou só um pai. Ou só uma mãe. Isso tudo está mudando. E quando chega, prepara o melhor bife que puder e dá o bife para os filhos. Então, aqui, essa geração que está nesse painel é a geração sem bife. Porque o bife foi para o pai, agora o bife é para o filho. E esse é um papel de transição que a gente tem que assumir dentro das organizações também, de entender que o nosso modelo de ter respostas, de saber o que acontece, não provoca sobrevivência das organizações. Então, são perguntas que a gente não sabe a resposta. É isso que a gente tem que incentivar. Não é mudar naquela figura do coach. Eu sei a resposta, agora eu tenho que fazer as perguntas para que os outros respondam. As perguntas que a gente não sabe responder ainda e vai buscar junto. E buscar junto. Acho que é o papel do masculino, manifesto da maneira como está dentro das organizações, para fazer com que essa mudança aconteça de maneira significativa. Daniel. Muito bom. Bem, eu fiquei pensando em muitas coisas, né, que vocês falaram aqui agora, e queria puxar alguns ganchos que me tocaram, né, que me fizeram refletir. O primeiro, né, quando a Suzana trouxe lá no começo sobre a questão de licença parental, que vai bater um pouco com o que o Fábio trouxe, né, das organizações, e trazer como um exemplo. A gente tinha aqui na empresa o normal, né, 3 dias, enfim, 5 dias, sei lá, que a gente tinha ali pro homem quando tinha o seu filho. E a gente resolveu que a gente ia mudar e se encaixar ainda não nos 120 dias, como algumas empresas já fazem, mas a gente ia dar um primeiro pequeno passo e colocar 20 dias. Né? Vamos colocar 20 dias, que é o mínimo. Né? Eu, quando tive meu primeiro filho, eu não trabalhava numa empresa que tinha, mas tirei férias para poder ficar em casa durante 30 dias com meu primeiro filho, e até falava que só quem dava banho e trocava fralda era eu. Né? Já que a minha esposa amamentava, eu trocava a fralda e dava banho durante 30 dias. Essa foi a rotina e foi a melhor coisa que eu fiz, e assim com os outros 2 também. Mas quando a gente trouxe isso para dentro da empresa, dos 20 dias, alguns pais falaram, não, eu não quero. Eu falei, não, como assim você não quer? Né? Não, eu não quero ficar em casa esse tempo, né? Eu prefiro continuar trabalhando. E aí a gente flexibilizou naquele momento que a pessoa pudesse tirar os 20 dias ao longo dos 6 primeiros meses, porque, né, vai que talvez nos primeiros 30 dias ou 20 dias não tem tanta necessidade, eu não sei, né, a dinâmica familiar da pessoa, mas em algum momento vai ter, né? Algum momento ele vai querer fazer parte daquela experiência. E como isso acaba influenciando dentro da dinâmica, né? da família, dentro da dinâmica da sociedade, dentro do que a gente vê com relação às pessoas. E eu acabo me questionando bastante, falando de dúvida, né, Hugo? Se é a sociedade que reflete as organizações, né, reflete as empresas, ou se as empresas que refletem a sociedade. E acaba que
quando, né, eu fui convidado para ser presidente da empresa, o pessoal me perguntava, qual é a maior dificuldade que você tem? Eu falo, bem, minha maior dificuldade agora é que eu não posso dizer que não dá para ser feito, né? Então, não tem para quem culpar, se eu posso, eu tenho que fazer. E a gente começou a evoluir dentro da empresa nos últimos 2 anos para fazer diversas mudanças. E essas mudanças, elas visam justamente trazer esse equilíbrio que o Fábio trouxe, que é super importante para a dinâmica da empresa e certamente importante para a dinâmica da sociedade. E esse equilíbrio, o principal, né? E aí esse equilíbrio em todas as questões de diversidade, mas certamente entre figura masculina e figura feminina é muito importante, né? Porque ela é a primeira parte, né? A primeira evidência que a gente começa a ter na empresa. É óbvio que questão de etarismo é importante, e a gente talvez chegue lá algum dia, mas a parte do feminino e do masculino ele é importante até pelo próprio comportamento natural que essas duas figuras têm dentro da família e dentro da organização e que se complementam. Quando a gente tem uma disfunção desse equilíbrio, a organização toda sofre, né? Então, a gente tem aqui uma possibilidade, instigo, né, que todas as organizações melhorem e façam cada dia melhor, que esse equilíbrio exista, e esse equilíbrio acaba trazendo uma colaboração grande entre a própria equipe, né? Quando a gente faz o modelo masculino, né? Como Fábio, Hugo trouxeram, Suzana, do modelo masculino, do modelo da força, do modelo que sofre, né? Quando acaba adotando esse modelo da força, não tem mais lugar, né? Quando você tem o feminino junto, colaborando, você acaba tendo que ceder, você acaba tendo que dialogar, acaba tendo que poder trabalhar isso de uma forma mais natural dentro da empresa, mas eu estou falando de um mundo ideal, né, do mundo que a gente gostaria que fosse, mas certamente, né, os dados que o Fábio trouxe sobre a quantidade de demissões por homens ou por mulheres, com equipes de homens ou de mulheres, a gente vê que na realidade ainda tem um longo espaço para que isso tenha esse equilíbrio, né? Que a gente consiga fazer essa transformação e que isso seja uma forma natural. Então, eu acho que a gente está no caminho, né? Como o Hugo bem disse, a gente está num momento de transformação. Eu acho também, Hugo, que a pandemia ela acelerou, mas ela não é o momento, o único momento. Ela acelera a própria informação vinda de todos os lados. Isso acelera e a gente precisa estar equilibrando os gêneros, equilibrando que as forças possam atuar juntas para poder ter uma melhor sociedade, uma melhor, enfim, organização, empresa e até resultados, né? O resultado vem daí. Então, essa é a minha contribuição. Certamente resultados mais sustentáveis, né? Fiquei pensando, ouvindo vocês falando, assim, eu tenho, né, estão vendo, branca, loura, olhos claros, carioca, Zona Sul, filha de uma mulher que trabalhou a vida toda, neta de uma mulher que trabalhou a vida toda, e ainda assim eu recebi um podcast do Fábio que me tocou a alma, né, que para eu poder ocupar, né, o mundo corporativo e para viver meus sonhos, eu tive outras mulheres que abandonaram, né, o cuidado dos seus filhos para cuidarem dos meus. E fiquei lembrando da minha jornada profissional,
onde eu cresci, ascendi profissionalmente, ocupei cargos de diretoria. E eu lembro que o meu primeiro cargo de diretoria, eu doei todos os meus ternos. Eu tinha terninho, eu usava terninho, né? E eu era valorizada porque eu tinha características, e aí eu vou falar meu português claro, chama Schneider para colocar o pau na mesa, porque eu era aquela que questionava e tinha um falo de 1,5 m e que lançava a mão e resolvia as coisas, e o quanto que foi importante para mim, para os meus filhos, né, e para as minhas equipes, a partir do momento que eu me senti não mais, né, impostora ou não mais, né, privilegiada, porque tinha relações ou porque o que eu tinha de especial, e comecei a me inteirar de quem eu era na busca do autoconhecimento, que eu pude, né, usar saia, trabalhar numa horizontalidade, com responsabilidade, né, e comecei a valorizar, né, os homens que traziam para a mesa essas outras questões que vocês estão trazendo, né? Assim, eu prefiro trabalhar com homens que se ocupam da casa, que se ocupam dos filhos, que não é vergonha ter que levar para médico, e que cabe a gente dar esses espaços. E aí estou falando assim, de algo assim, tão banal, mas que é tão absurdo, porque durante muitos anos meu sobrenome foi culpa. Eu tinha culpa porque eu não conseguia levar o filho no primeiro dia de aula, ou porque precisava conseguir que alguém levasse a filha para a consulta do pediatra para poder sair. Então, assim, essa vida de faz de conta, de super-heróis, super-heroínas, como é desgastante, como a gente perde tempo e energia, né? E tornando assim um ambiente muito hostil, em vez de fraterno, né? De solidário, né? Acho que estamos todos buscando as mesmas coisas. Eu fico feliz ouvindo vocês e talvez assim, acho que a maior contribuição que a gente faça assim, enquanto empresários, né, enquanto profissionais, enquanto pais e mães, é criar filhos feministas, né? Filhos que reconheçam o poder e a importância, né, da igualdade, da equidade, né? Pronto, eu me empolguei. Tu, puxa aí a pergunta. Não, é maravilhoso, Dri, porque você já até me fez pensar assim o quanto a gente traz de abertura, né? O quanto até mesmo o próprio feminino não se fecha nesse lugar. E falando em abertura, assim, a gente traz tantas temáticas que a gente não estava acostumada a compartilhar, e a ansiedade é uma delas, né? A pandemia fez isso, colocou assim isso na cara, no corpo inteiro de todo mundo, né? De como lidar com a ansiedade. E aí, e como lidar com a ansiedade masculina, né? A gente já começa a ter abertura para trazer esse assunto realmente para as discussões. A gente tem falar de índices de ansiedade masculina, o quanto isso tem acontecido e impactado, né? Não só nas organizações, mas nas famílias, na nossa vida. E aí eu queria saber de vocês como é que vocês olham para isso, né? Para essa questão de ansiedade masculina, trazer esse tema aqui para o nosso debate, o que a gente pode promover para trazer um ambiente mais saudável, por onde começar. Antes de chamar vocês aqui para a discussão, eu só queria trazer para o grupo todo que a gente vai ter um momento para perguntas do público que está participando. E tem aqui na barra, vocês vão ver um Q&A, que é ali onde vocês já podem colocar a sua pergunta, se tem alguma pergunta que seja aberta a todos ou para algum panelista específico, já pode ir colocando suas perguntas, que no próximo segmento a gente vai abrir para essa pergunta do público. Então, assim, voltando ao que eu estava trazendo aqui, aí eu vou pedir para vocês já falarem na sequência, Fábio, Daniel, Hugo, assim, como é que a gente faz para promover um ambiente mais saudável, em que a gente possa incluir a todas as questões, mesmo as mais difíceis, que é a da ansiedade? Eu acho que poderia, né, vocês me permitem? Permitimos. Essa é uma coisa assim mais também fruto né, assim, da minha experiência como terapeuta, e que eu acho que é interessante colocar, assim, eu ia fazer um comentário direto, mas acho que é sempre interessante colocar um contexto, né? O que acontece? Como nós estamos numa transição e a gente está cada vez mais vendo a importância da dúvida,
como é que nessa transição a gente também vai precisar rever questões culturais que eram muito enraigadas, né? Então, nas eras da certeza, né, nós tínhamos, assim, até por uma questão cultural brasileira, né, o brasileiro, até é interessante, assim, Adriana, assim, fazendo a comparação com a questão cultural lá em Portugal, né? Eu tive a experiência de conhecer, eu já fui lá, fiz uma vez um lançamento do livro lá em Lisboa, e é muito interessante a diferença assim, da mentalidade. Né? Assim, o brasileiro, de uma maneira geral, ele, por essa coisa do humor, do jeitinho, nós temos uma certa capacidade de sutileza, de humor, de sagacidade, muito rápido. Né? Então, assim, não é à toa que as nossas propagandas são as propagandas mais premiadas do mundo. Né? Porque a nossa propaganda tem uma linguagem, né, de usar a inteligência e tal, uma certa rapidez, aquela coisa da maldade, aquela coisa do lado sacana. Né? Quando eu estive em Portugal, assim, né, era interessante a mentalidade portuguesa, é uma mentalidade muito concreta, operativa, né? As coisas são muito ao pé da letra. Né? Então, essa diferença cultural acho que é interessante para demarcar o que eu quero comentar. Né? Porque nós temos na nossa tradição, por exemplo, uma expressão que é, para bom entendedor, pingo é letra. Vocês conhecem essa expressão? Para bom entendedor, pingo é letra. Então, o que acontece? Com o que nós estamos vivendo, com tudo isso, com todas as dúvidas, com tudo aquilo que a gente está precisando recriar, a gente também vai precisar colocar em questionamento algumas coisas que eram verdades muito, muito claras. Né? Porque, para o bom entendedor, pingo é pingo. Pingo não é uma letra, o pingo é pingo. Então, como é que a gente, assim, com toda a nossa sagacidade, nossa inteligência, nossa história, né? A gente olhar para um pingo, isso aí, isso é um I. Se for J. E se não for pingo, se for ponto? Né? Então, como é que isso que eu estou falando se conecta com a questão da ansiedade? É porque a gente tem uma estrutura cultural de já antecipar, que é o grande problema da ansiedade. A ansiedade, ela, dentro da minha linha de trabalho, a gente classifica como o medo do palco, assim, é aquilo que vai acontecer, né? Como é que vai dar? Então, a ansiedade ela é muito voltada para a antecipação. Né? A ansiedade, basicamente, é um sentimento de antecipação. Aquilo que vai acontecer, eu já trago agora e tento lidar agora com alguma coisa que ainda não aconteceu. Então, a gente antecipa porque a gente tem muito esse hábito de ter lidado com as coisas com respostas anteriores. Então, como é que a gente lida com a ansiedade? Se conecta com aquilo que eu estava falando antes. Então, nas relações com as pessoas, profissionalmente, na família, uma coisa que eu recomendo muito para lidar com a ansiedade é a checagem. Basicamente, pergunte. Como é que a pessoa vai lidar comigo? Você chega na hora e pergunta. Né? Como é que eu vou agir quando chegar lá? Você vai chegar lá e perguntar para as pessoas como é que a gente pode aqui descobrir juntos. Né? Como é que eu vou saber como vou me comportar em tal situação? Você chega na situação e checa com as pessoas como é que é a expectativa. Né? Vocês fizeram isso aqui hoje. Né? Como é que vai ser a gente? Como é que é o nome disso aqui mesmo? Eu esqueci. Webinário? Webinar. Desculpe. Webinário, né? Webinar. Então, como é que vai ser? A gente chegou juntos aqui e fomos descobrindo. Né? Fomos perguntando, conversando. Né? Então, eu acho que a melhor maneira da gente lidar com, ao invés de vir com uma expectativa ansiogênica de que eu tenho que saber, a partir daquele pingo, qual é a letra que é, né? A ideia é de checar, perguntar, conferir. Eu estou pensando isso, o que você está pensando? Eu estou sentindo isso, o que você está sentindo? Né? Eu tenho essa expectativa, qual é a sua? Né? Eu acho que se a gente puder ter uma cultura de checagem, né, de compartilhamento da dúvida, eu acho que a gente consegue lidar muito bem com a ansiedade de uma maneira geral. Né? Essa aí é minha contribuição. Dani, Fábio, fiquei também pensando quanto que as estratégias, né, quantas metas, como é que isso está claro, né, quanto isso gera, né, de ansiedade. Mas aí jogo para vocês. Quem puxa?
Posso trazer, quando né, da pergunta, a primeira coisa que me veio na cabeça foi criar um ambiente de trabalho saudável, né? Eu acho que é assim que a gente faz com que as coisas fluam melhor, né? E, e assim, o que é um ambiente de trabalho saudável, né? Porque a gente fala sobre isso e acaba não correlacionando com o dia a dia, com os exemplos. E eu trago assim um exemplo muito forte entre questão do masculino e do feminino, há uns 10 anos atrás, quando eu ia na escola logo no comecinho, né, meu filho tinha acabado de nascer, eu ia na escola para uma reunião ou para alguma apresentação, e alguém da empresa me ligava, eu inventava uma desculpa, né? Eu falava, né, tô em algum lugar, não, mas não falava que estava na escola do meu filho, que estava numa reunião, né, que estava fazendo alguma coisa com a família. E, enfim, 10 anos, 12 anos depois, eu passei, no ano passado, por uma situação muito parecida, que, para mim, isso já é natural, e eu estimulo que, dentro da empresa, as pessoas possam, né, e devam fazer a participação igualitária dentro da vida dos filhos, mas eu estava na apresentação de um filho, e uma das mães virou e falou: "Ó, tem que ir embora porque eu não avisei na empresa que eu vinha na apresentação aqui do meu filho e eu, né, vou acabar chegando atrasada e não vai pegar bem porque eu não posso falar que eu estou na apresentação da escola do meu filho." E eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, que ruim, né? Como é que ainda tem, e óbvio que eu sei que tem, empresas e chefes que pensam, né, dessa forma. E como é que a gente pode fazer para transformar isso? E, obviamente, o ambiente de trabalho saudável, ele pressupõe que as pessoas possam fazer a parte da vida dos seus filhos ou da sua família, ou qualquer outra questão, né, possa ir no médico, possa ter um horário de trabalho razoável, né, que não exceda sempre o horário normal de trabalho, enfim, mas fiquei pensando sobre como eu relacionava, né, há 10 anos atrás, que mulheres poderiam fazer, embora eu fosse na visita, né, na escola, na reunião, mas eu achava mais natural que as mulheres falassem no trabalho que não, né, que iriam, e que os homens não podiam comentar que estavam indo no trabalho. Obviamente que hoje isso, para mim, é completamente diferente, super normal, e essa mudança ela é importante para a gente conseguir responder, né, a pergunta de como transitar isso, como na prática isso tem que acontecer, né? E isso tem a ver um pouco também, a Adri falou, e desculpa discordar da minha anfitriã, a Adri falou sobre ter filhos feministas, né? Eu vou discordar de você, a gente tem que ter filhos equalitários, porque se a gente tiver filhos feministas, a gente pesa para o outro lado e acaba desbalanceando de novo a equação, né? Mas eu entendo que tem um momento onde essa equação precisa ser puxada para um lado. Eu entendo, claro, né? Só preciso deixar aqui a questão que no final a gente vai precisar tender para a igualdade, né? E não puxar para um lado ou para o outro. E dentro da empresa, eu acho que, enfim, é isso, né? É perder um pouco da figura do masculino como protetor, de perder a figura do masculino como o que deveria fazer, né, as coisas, e que não pode ter dúvida, como o Hugo trouxe, porque a gente está vivendo uma nova era, talvez
eu nem diria que é uma nova era, porque eu acho que ela já não é mais nova, ela já é só era, né? É igual né, a vivência que a gente está tendo, ela já virou parte do nosso costume, mas, ao mesmo tempo, eu vivo em um mundo também onde, nos pais dos meus filhos da escola, muitos ainda pensam de forma diferente, muitos ainda pensam da forma como a gente via há, né, décadas atrás, onde o homem provedor, o homem responsável e que a mulher deveria ficar em casa e não podia sair com as amigas, enfim. Então, a gente ainda tem isso na sociedade, né? Não é uma questão que a gente está num momento que não existe mais, né? É exatamente o momento da transição, e o momento da transição, em geral, são os momentos mais críticos, onde as coisas têm conflito, têm atrito, têm, né, incertezas. Então, esse é o momento que a gente vive hoje e que a gente tem o dever dentro das organizações e dentro da nossa vida pessoal também de combater e de tentar buscar uma humanidade melhor. Posso? Daniel, posso discordar de você? Claro, sempre. Eu acho que o espaço para discordância é o melhor deles. Tá bom. A gente tem que ter filhos feministas, cara. O feminismo é uma luta pela igualdade de direitos sociais. Ela não é uma manifestação tóxica como o machismo. Não é uma reprodução turva como o machismo tem. É uma luta por igualdade social. É uma luta em defesa do direito das mulheres. Então, nós precisamos sim ter filhos e filhas que lutam pela igualdade social, que sejam conscientes do seu papel na luta feminista. E quando a gente vai olhar para o filho feminista, já deu essa coisa. O que me dá ansiedade? Se a gente pensa na palavra chefe, ou digita no Google a palavra chefe, são homens. Se a gente pensa em feminista, são mulheres. Agora, é tão bizarro que se a gente pensa em chefe feminista, é um homem a figura que vem na nossa cabeça. Se a gente põe chefe na internet, a primeira mulher que vai aparecer é uma chefe de cozinha. E como sou eu que estou procurando? Branca. Então, os algoritmos também perpetuam a manifestação dessa desigualdade social. Perpetuam. Então, que a gente tenha a consciência do nosso papel e entendimento sobre, e estamos todos aprendendo aqui, né? Inclusive eu aprendi que pingo é pingo. E pingo é pingo é justamente isso, assim, que a gente tenha fundamentalmente uma parceria, uma colaboração, uma empatia por um movimento que precisa de nós, homens, lutando, para que a gente não vai dar para fazer o catch-up. Essa geração, a geração das nossas filhas e filhos, talvez, se eles estiverem engajados na luta por igualdades sociais. Então, quando a gente vê o patriarcado do salário, quando a gente vê as manifestações dentro do núcleo familiar, né? As manifestações masculinas de homens traídos, por exemplo, que são sempre violentas, né? As mulheres não podem ter essa violência, senão elas morrem, né? E como a gente vai educando isso? Através de exemplos dentro, conscientemente, trazidos para formar um conceito de igualdade, isso é feminismo. Isso é cumprir um papel de pai dentro de casa, com uma índole de formação e educação feminista. Não é o oposto. O feminismo busca o equilíbrio. É que a gente lê isso com a nossa cabeça masculina. Então é difícil de entender que o feminismo está lutando pela igualdade e não pela dominância, como é o que a gente, não como um patrimônio, que é o que a gente entendeu. Agora, voltando à ansiedade. Cara, minha ansiedade é só com terapia mesmo. Só com ajuda. Porque
além dos nossos temas, enfim, que a gente lida com, a gente só resolve problema, né? A gente passa a vida resolvendo problema. Sobra pouco tempo para eu ainda não sobra pouco tempo nenhum. Aliás, eu dedico bastante tempo a isso, mas é tipo dentista banguela, né? Não dá para o dentista ser dentista de si mesmo, a gente cortar nosso próprio cabelo. Então, eu tento cuidar da minha ansiedade, que é grande, dentro de um espaço onde eu possa dividir com o auxílio de um profissional terapêutico, uma mulher no caso, que me ajude a lidar com as minhas ansiedades. Nossa, quanta E, fala legal. e só assim, a quantidade de homens e mulheres que buscam terapia assim, a diferença também é brutal. É muito pouco homem que busca. É muito pouco homem que fala que busca. Homem não chora. Estava falando do pingo é pingo, né? E uma coisa só para trazer, assim, a língua portuguesa, ela é muito machista, né? Ela também serve, assim como em qualquer processo de dominação, né? A língua, a fala, a boca, né? Que a gente fecha ou abre, ela determina a cultura. E na nossa cultura, a língua portuguesa ela é machista. Então, a gente tem que tomar cuidado também com o machismo recreativo, né? Ou com o machismo reproduzido em expressões que ficam na nossa cabeça, que o homem não chora. O pau na mesa, que a Adri trouxe. Né? Confio no teu taco. E tem tantas outras que a gente reproduz sem nem saber, sem nem falar, só na expectativa de como se comportam os nossos filhos meninos versus nossas filhas meninas. O que pode brincar que não pode? O que pode gostar que não pode? Do que pode ter medo do que não pode? E o que a gente ensina? Acho que se a gente traz isso para a nossa consciência, a gente vai conseguir fazer com que ajudar com que a geração deles tenha uma sociedade mais humanizada, mais saudável psicologicamente e estruturalmente. São tantos vieses. Dri, você quer compartilhar alguma coisa? Eu estou aqui pensando assim, o medo do homem castrado, né? Porque assim, entre aquele homem que a gente foi criado e o homem que sobrevive a esse momento de mudança, eu percebo esse medo da castração, né? Entre ter todo o poder ou não ter poder nenhum, e quanto que isso ainda mobiliza as nossas relações, né? Então, fiquei com essa vontade de trazer, porque o homem castrado também não é bom, né? Não é nada bom. Então, assim, o quanto que a gente compartilha esse poder, né? Essa essência vital, essa pulsão de vida, e esses conflitos que são muito importantes, porque pulsão de vida, né? Conflito é importante para que a gente mude, né? Se a gente acha tudo normal e tudo legal, e eu acho que no ambiente corporativo a gente confunde um pouco nessa pseudo ambiência de qualidade, de segurança psicológica, a gente ainda não entendeu muito qual é, e a gente transita de um extremo para o outro. E acho que esse nosso papo aqui conduz para um caminho, né, que seja né, a gente abre novos espaços que não sejam de uma solidão, de uma perversidade ou de um compartilhamento geral que faz com que o negócio não flua, né? Então, assim, aonde está esse meio termo do saudável que eu acho que a gente tem se questionado muito, né? Eu fico preocupada, gente, assim, já está quase na hora. Não sei se era isso que eu ia falar, para a gente poder acolher aqui nesse relógio que não para, assim, a gente vai ter perguntas do público também, mas eu fiquei pensando aqui, eu queria deixar algo no radar, né? E aquele casal em que a mulher fica na vida profissional e o homem, né, na casa. Como é que a gente lida com isso, né? Que isso, para mim, eu acho que ainda é uma grande dificuldade. Eu gostaria muito de escutar
os panelistas aqui presentes, mas a gente tem as perguntas das pessoas que estão aqui participando conosco, né, nesse almoço aqui coletivo. Danda, compartilha com a gente o que a gente tem de pergunta aqui do público. Temos duas perguntas da Ellen Costa. A primeira, ela diz assim: onde trabalho, faço parte de um grupo de trabalho voluntário de gênero dentro do programa ESG. São vários grupos. Um dos pontos que estamos tentando entender no momento é como engajar os aliados e aliadas que assumirem realmente compromisso com o desenvolvimento das ações. Vocês que têm experiência para compartilhar conselhos? E ela colocou aqui também: quais ferramentas e meios vocês sugerem para a conscientização para o público-alvo de chão de fábrica? Não basta falar, tem que fazer, né? Daniel, vou deixar essa com você. Começando, né? Porque os outros também devem participar. Não, tranquilo. Eu acho que a principal questão agora, para começar, é conscientização, né? Como eu coloquei, eu sempre coloco que a gente tem três momentos, né? O momento de pensar, o momento de falar e o momento da execução. Então, antes da gente ir para esse momento da execução, tem a conscientização, tem o momento do pensar, tem o momento de internalizar dentro da organização e dentro das pessoas, porque, obviamente, empresas são feitas de pessoas para pessoas, então tem que... primeiro passo, se tentar partir para uma execução sem a conscientização, a chance de não se lograr êxito é muito grande. Então, primeiro passo, vamos, né, consciência. Depois que tiver todo mundo consciente e que estiver falando sobre, estiver expressando, aí sim dá para a gente ir para uma execução. Eu pede para o RH preparar um reporte da área que está sob responsabilidade deste aliado, mostrando a quantidade de promoções, a média salarial, demissão, posições em liderança, contratações entre homens e mulheres. Mostra. Dados e fatos. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu só... Desculpe, que eu estava esperando aqui. Pois eu queria fazer uma sugestão também, mas eu fiquei na dúvida. Que o Fábio, você fechou? Porque eu achei que você ainda ia falar mais alguma coisa. Não, eu fiz um comentário, porque o Daniel é um cara, obviamente, mais gentil do que eu. Mas, então, com relação a letramento e educação, é claro que a gente precisa falar, precisa educar, precisa mostrar, precisa... É duro que ainda fazer o óbvio não seja óbvio. Então, a gente ainda precisa, né, ter essa generosidade. Mas, como a questão, pingo é pingo. Eu vou usar pingo é pingo pro resto da minha vida. Pingo é pingo. Na hora que você coloca estruturalmente o que esse líder está reproduzindo do ponto de vista de remuneração, se ele está perpetuando o patriarcado salarial ou não, a promoção, a quantidade de promoções, o tempo médio para promoção entre uma mulher, dentro da liderança dele, ele começa a se sensibilizar. E às vezes é simplesmente porque não olhou, entendeu? A gente nunca falou sobre isso, a gente nunca teve também ferramentas para trazer essas questões de maneira tão estruturadas sobre as minorizações institucionalizadas que a gente vive. Se a gente tivesse, a gente talvez, e os nossos antepassados, né, os nossos, como é que fala isso? Antecessores, tivessem tido consciência, a gente estaria vivendo agora numa sociedade onde o tema dessa conversa poderia ser outro. E só um comentário sobre o chão de fábrica, quando a gente lançou a coleirinha, o colar, com as cores do arco-íris, na L'Oréal, estava na L'Oréal ainda. Teve uma fábrica que algumas pessoas se recusaram a usar. Se recusaram a pôr, e assim, a gente tem que entender isso também. Tem que entender ou não, eu me recuso a usar. A gente fez uma parada gay, mas logo depois,
Mas a gente tem que entender o que significa isso para cada um. Né? E não, a gente não pode violentar, a gente não pode exigir mais do que as pessoas estão dispostas a dar, porque isso também, claro que quando não está preservada a violência, né? Porque aí já é uma questão ética. Mas a gente tem que entender o processo de cada um, a origem de cada um, o ponto de partida de cada um, porque às vezes a evolução de um, apesar de estar num nível ainda abaixo de conscientização, ela pode ser muito mais significativa do que outros que têm acesso à educação, formação e cultura, que não andaram, só andaram para trás. Então a gente tem que ter também, eu acho que esse entendimento da simplicidade em alguns momentos com relação à necessidade de evolução. Evolução, para mim, isso é evolutivo. Não é porque é moralmente correto. Não, desculpa, não é porque é moralmente correto, não é porque tem maior desempenho, porque as 500 tem mais diversidade, porque você reproduz o teu consumidor. Não, é porque é moralmente correto. É um movimento que precisa acontecer de humanização das organizações e, por consequência, da sociedade. Como disse o Daniel, um reflete o outro. Interessante, assim, que eu acho que sua fala compreende a do Daniel, porque o próprio processo de consciência é na fotografia, no diagnóstico da onde nos encontramos, né? Então, isso que você sugere de trazer esses dados e fatos é um diagnóstico, né? Uma realidade. A partir do momento que você se apropria dele, começa a kickstart esse processo de consciência. Mas, Hugo, você também gostaria de compartilhar? Eu estou só com dúvida em relação ao tempo. A gente tem tempo? Não, apertadíssimo, mas se você for A de costura, você tem. Eu gostaria de até aproveitar as perguntas para poder fazer uma relação com o que eu tinha falado antes sobre a questão da checagem, né? Porque são duas perguntas que eu entendi que tem uma preocupação de como é que se aplica, né? Ou seja, a gente está fazendo um trabalho, como é que a gente vincula as pessoas, e a gente está fazendo outro trabalho, como é que a gente vai para o pessoal que está lá, o pessoal mais simples, o pessoal que, né? E aí é uma ótima oportunidade de demonstrar o que eu estava falando antes, é a questão da checagem, né? Porque, assim, como é que é um lugar onde eu tenho um conhecimento que eu quero levar para alguém, né? E aqui do lugar onde eu tenho esse conhecimento, como é que eu faço para levar esse conhecimento para alguém, né? E aí é a aplicação do que eu estava falando. Isso não é construído de um lugar que eu quero levar para alguém, isso é construído na relação. Então, como é que eu checar com essas pessoas? Como é que eu posso me comunicar melhor com você? Né? Eu tenho esse trabalho, eu quero apresentar esse trabalho para você. Como é que eu posso fazer para esse trabalho ser mais inteligível, ser mais reconhecível? Né? O pessoal mais simples, você chegar para o pessoal mais simples e checar com eles. Né? Então, nós temos esse trabalho, a gente está ao fim de oferecer isso para vocês. Como é que vocês acham que pode ser a melhor maneira de que vocês nos ouçam, que vocês participem? Eu acho que foi uma boa oportunidade de eu linkar aqui, né, com essas perguntas, o que eu também tinha falado antes. É isso aí. Eu sei que está super em cima da hora, e eu acho que também traz um pouco do que você está trazendo, Hugo. Assim, na Humanidade, a gente teve uma experiência com um grupo em alguns portos do Brasil, uma empresa de óleo e gás, e vários casos de violência, de homofobia, de assédio acontecendo, né? Então, eu fui para esses portos e comecei a discutir com esses profissionais sobre a importância das mães, das mulheres, das filhas, que sempre ser, né, que a minha mãe, que a minha filha, né, porque é a minha mulher, mas quem está na rua é filha de alguém, é mãe de alguém, é esposa de alguém, ou, né, tanto independente se é de outra mulher ou não. Então, assim, o que a gente fez para criar um caminho inicial de mudança de comportamento foi esse olhar do meu compartilhado com o outro, né? Que o do outro não é de ninguém, né? Que o outro não faz parte da minha vida. O outro também é importante, a outra também é importante. E foi muito, muito legal. As discussões foram riquíssimas e a gente teve foi muito bom. Para mim, assim, foi uma experiência maravilhosa. Rio, Recife, Pará, foi muito legal.
Dri, eu queria que você costurasse agora o final desse nosso encontro, né, trazendo uma fala final dos nossos panelistas, nossos convidados, mas você fazer esse encerramento para nós. Meu Deus, não sei, nem sei. Eu só queria agradecer pela disponibilidade de que tem quem está aqui em frente, né, a webcam, mas também quem veio, quem se predispôs, quem escolheu estar aqui conosco nesse horário. Eu sei que é o meio do expediente, mas agradecer e convidá-los para não saírem de perto. Vamos dar a mão e vamos junto por essa vida mudar esse mundo, porque a gente muda junto, né? Não é só na intenção, é também na ação e é entre muros, né? É entre organizações, é entre os diversos, né? Primeiro, segundo, terceiro setor. Acho que quanto mais a gente se mescla, se une, se encontra, a gente consegue fazer algo de novo, né? Que persevere, que chegue num lugar mais saudável. Então, meu muito obrigada a cada um de vocês, o Hugo, Fábio, Daniel, homens profissionais que eu tanto admiro e engrandece muito a nossa jornada do Human Talk. Muitíssimo obrigada. Querem falar uma palavrinha de despedida? O que fica de bom e de desafiador? Gratidão. Gratidão. Acho que sempre é a possibilidade, né? Qualquer canal que a gente possa ter aí de estar levando, discutindo, né? Sempre é uma gratidão. Gratidão pelo trabalho, pela organização, pela divulgação. Eu fico muito agradecido e podendo, assim, me convidando, podemos retomar aí para outros debates, para outros temas. Suzana, obrigado demais. Aprendi que pingo é pingo, isso vai ficar na minha vida e vou dar o benefício da dúvida aqui com o Fábio, vou aprender melhor sobre feminismo para eu poder ter uma consciência maior sobre isso. Mas muito bacana, gostei muito. Eu dei uma olhada aqui, é curioso, né? Mas todos os nossos, as pessoas que participaram, a maioria é mulher. Então, como a gente ainda tem um caminho grande aí para letrar, para educar, para convencer outros homens a assumirem seu papel nessa jornada. Então, eu queria só trazer isso para nós aqui. Mas foi um prazer participar, aprender e fazer parte. Obrigada, gente. Já fazem parte da família Humanare agora. Valeu, gente. Boa tarde, um grande beijo. pessoal. Tchau. 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 Foi tão amoroso tudo. Muito bom.